com esse dia a gente espera, né, vamos dizer assim, com um grande número de ações desse tipo que vão estar acontecendo aí pelo país, conscientizar o maior número de pessoas possíveis para que a gente consiga fazer com que elas entendam a importância, né, de se fazer a mudança nos nossos hábitos de vida. Passei, vi o evento, achei interessante, eu sou hipertensa, então faço controle com medicação, mas dificilmente eu faço a medição da pressão. E aí, como tinha oportunidade, eu aproveitei para vir. Eu acho maravilhoso. Quando eu passei ali, vi que tinha o pessoal da enfermagem aqui, eu digo, epa, vou lá para saber como é que eu estou. Aí desci. A pressão está ótima. A hipertensão arterial, que é mais comumente conhecida, né, como pressão alta, é aquela condição clínica em que a pessoa tem os valores da sua pressão arterial permanentemente iguais ou superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou mais usualmente 14 por 9, né? Porque as pessoas costumam falar mais assim. Minha família inteira, todos são hipertensos. O meu pai teve 2 AVCs, inclusive faleceu disso. A minha mãe é hipertensa, a família inteira é hipertensa. Existe uma série de fatores que nós chamamos então de fatores de risco, né? Que fazem com que a pessoa tenha maior probabilidade de desenvolver hipertensão. Nós podemos começar assim do princípio pela herança familiar. Aquelas pessoas que já têm casos de hipertensão na família têm uma predisposição maior para desenvolver a doença. A própria raça, né? O indivíduo de raça negra, ele tem uma propensão maior de desenvolver hipertensão. E principalmente maus hábitos de vida, né? Tipo uma alimentação não saudável, com uso abusivo de sal, de gorduras, principalmente saturadas, a falta de exercício físico, né? O sedentarismo, o uso do fumo, né? O tabagismo, a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Então, tudo isso constitui fatores de risco para a hipertensão arterial. Eu tive 2 picos hipertensivos, muito jovem, assim, com 20 anos, minha pressão foi a 27 por 9 e eu nem senti nada, eu estava só me sentindo um pouquinho letárgica em casa e aí eu fui a um médico. Na verdade eu trabalhava, então não fui trabalhar, falei, vou a um médico para pegar uma declaração. E descobri que eu estava com pressão super alta. E aí comecei a fazer acompanhamento, mas não me medicava. Aí, tempos depois, alguns anos depois, eu tive novamente outro pico hipertensivo. Aí, na minha gestação, a minha pressão ficou normal a gestação inteira. Mas no dia do parto, eu tive outra elevação muito alta e há 3 anos atrás também. Essa foi a mais grave. Eu fiquei internada, eu tive que ficar tomando medicação a noite inteira. E aí me deu um alerta de que realmente eu preciso fazer o acompanhamento, eu preciso me dedicar a isso. De um modo geral, e motivo até pelo qual essa doença é conhecida no nosso meio como a inimiga silenciosa, é o fato de que nas fases assim, iniciais ela não produz nenhum sintoma característico que possa levar a pessoa a pensar, né, que está hipertensa. Então, com isso, a doença vai evoluindo, a pessoa não inicia o tratamento precocemente, a doença vai evoluindo e a gente chega até as complicações, que são o grande problema da hipertensão arterial. Ela não começou naquele momento, ela já vinha se arrastando há algum tempo e ela cometeu algum órgão, que nós chamamos de órgão-alvo, que seria o cérebro, o próprio coração, levando então a AVCs, a infartos, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, algum problema visual, porque a hipertensão também pode estar cegueira. Então, quer dizer, quando ela começa a cometer esses órgãos, é que aí a pessoa começa a ter uma sintomatologia característica, mas isso não quer dizer que tenha começado naquele momento a doença. Hoje mesmo eu estava reclamando na aula de cansaço, estresse, e aí foi muito bom eu ver minha pressão. E é sempre bom uma rotina, né? Você ter a rotina que normalmente quando a gente estuda muito, a gente não tem esse tempo para focar muito na saúde. E isso é muito perigoso, principalmente nos jovens de hoje em dia. Então, ter isso aqui eu acho que gera uma conscientização bem maior sobre ter essa rotina sempre de checar altura, peso, pressão.
passing through? Nobody said you could play through. Get off my home. Frank, he said he was passing through. He's not even a member. Look at the way he's dressed, for Christ's sake. Would you get off my golf course? I am. He is. Go back the way you came. Frank, listen, I don't like the looks of this guy. Leave him alone, will you? Listen, what am I paying my fucking dues for? This is my golf course. If I want to play here, I will play here, you understand? If he gets hit with my Titleist, that's his fucking problem. Don't yell at me. I'm just here playing with you, for Christ's sake. That's the ball. You want to... Four! 4! Five! Wait a minute. Whoa. What the hell are you trying to do? Kill me with a golf ball? Is that enough? You got all these beautiful acres fenced in for your little game, but you gotta kill me with a golf ball? You should have children playing here. You should have families having picnics. You should have a goddamn petting zoo. Instead, you got these stupid electric carts for you old men with nothing better to do? Frank, what's wrong, Frank? Frank, are you okay? Aren't you ashamed of yourself? Oh, my God! I gotta get some help. What's wrong with you? Heart. Help! Your heart? Help! Something's wrong with your heart? Help! What can I do? Help! Pills? Where are your pills? Well, I guess you're out of luck, aren't you? A gente costuma dividir o tratamento em tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso. O tratamento medicamentoso é esse que é feito com a utilização de fármacos, né, de remédios de vários grupos, tipo diuréticos, beta-bloqueadores, mas que vai depender de cada caso. E o tratamento não medicamentoso, que é a complementação, que é exatamente o fato do indivíduo mudar os seus hábitos de vida. Quer dizer, ele passar a ter uma alimentação saudável, com menos sal, menos gordura, mais à base de frutas, verduras, legumes, não utilizar muita alimentação de coisas fritas, usar de preferência cozidas, assadas, né? É ele deixar de fumar, diminuir a ingestão de bebida alcoólica, praticar exercício físico é importantíssimo. Então isso tudo faz parte do tratamento, não é apenas utilizar a medicação. Para o indivíduo que já é hipertenso, essa mudança de hábito de vida a gente chama de tratamento não medicamentoso. E para o indivíduo que ainda não é hipertenso, a gente chama de prevenção. Tem uma saúde muito boa, muito boa. Só ando muito. E subo e desço escada, porque eu moro no último andar do meu prédio e moro lá por causa disso, porque eu tenho que subir e descer a escada toda hora que eu preciso. Uma forma de fazer exercício, né? Então, eu acho que o meu exercício é esse. E ando todo dia, assim, uma base, 1 hora e meia, né? Todo dia eu faço caminhada. Essa pressão tá ótima. Tá 110 por 70. Qualquer tipo de exercício é melhor do que ser sedentário. Então, uma simples caminhada por 30 minutos, pelo menos 3 a 5 vezes na semana, já faz com que o indivíduo não seja sedentário, e isso já é importante. Então não há necessidade de dizer que esse ou aquele é melhor. Claro que às vezes pode existir um melhor para um paciente, por exemplo, ele tem uma insuficiência cardíaca, ele não pode fazer qualquer tipo de exercício físico, então existirá um exercício específico para ele, orientado pelo médico, né? Mas qualquer pessoa pode e deve caminhar. Existem vários aparelhos, vários tipos de aparelhos. Esse que nós estamos usando aqui, por exemplo, é o manual ou o analógico. Esse depende da pessoa conhecer a técnica para que ela possa medir de maneira correta, né? Mas existem os esfigmomanômetros digitais, semiautomáticos, automáticos, que são mais fáceis para o leigo manusear.
Mas o importante é que tanto o analógico, como esse que nós estamos usando, ou os digitais, eles sejam calibrados, eles estejam calibrados, e essa calibração deve ser feita pelo menos uma vez no ano, e os digitais, principalmente, que eles sejam validados. Validados por entidades científicas, porque o validado significa que o seu funcionamento está de acordo com um padrão, que nós chamamos de padrão ouro, quer dizer, então ele é um aparelho confiável. A obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia, e ela é a causa maior do diabetes tipo 2. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia, é a maior causa de mortalidade do mundo atual, e ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. São diversas as enfermidades relacionadas ao hábito tabágico, né, ao fumo, ao tabagismo, não há. As mais claras são aquelas direcionadas ao aparelho respiratório. Dentre elas, talvez uma das mais importantes seja o câncer. Além disso, ela está ligada a doenças cardiovasculares, como coronariopatias, né, diabetes, doenças pancreáticas. Geralmente as pessoas imaginam que são relacionados apenas ao aparelho respiratório, laringe, pulmão. Mas na verdade ele afeta todo o organismo, porque a fumaça inalada ela é absorvida pela circulação e é distribuída para o organismo todo. Existem estatísticas que dizem que se subitamente não existisse mais o tabagismo, o movimento das unidades coronarianas cairia em torno de 30%, iam sobrar vagas para doenças coronariopatas. Então existe essa relação multissistêmica. A gente diz que a hipertensão é uma doença democrática. Ela atinge crianças, jovens, idosos, negros, brancos, ricos, pobres, ou seja, qualquer um pode ter hipertensão arterial. Alguns com maior probabilidade, né? Para falar em crianças e adolescentes, especificamente, 5% das nossas crianças já se encontram hipertensas. É uma coisa assim muito alarmante, né? Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 anos com 62 quilos. Hipertensa, diabética tipo 2, colesterol, triglicérides, ácido úrico, tudo aumentado. Parecia se mostrasse assim o exame de uma pessoa de 60 anos, mas era só de uma criança de 9 anos de idade. Quando foi a última vez que você comeu melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Tenho percebido que hoje em dia a nossa alimentação, em função dessa vida moderna, ela é um pouco deficiente, né? Ela não está tão saudável quanto poderia ser, por conta, né, dos pais trabalharem, não terem um tempo de dar uma atenção maior para isso. Então, eu acho que o nosso projeto é importante, né, para que as próprias crianças comecem a questionar e a cobrar dos seus pais uma alimentação mais saudável. E aí, como é que tá a pressão do Bernardo? Tá 86 por 51. 86 por 51. Ó, quando colocar a cabeça você me fala, tá? E aí, Natália, mediu?
Quanto deu a pressão da Natália? 90 por 60. 90 por 60. 38,3. Boa tarde, meu nome é Ana Maria, tá? Eu sou professora aqui da Unirio, sou médica e vim aqui hoje para conversar com vocês sobre uma doença, que é a hipertensão arterial. É muito importante que a gente saiba se prevenir dessa doença, pressão alta. Então vocês vão assistir aqui um vídeo que vai ensinar vocês as coisas que são saudáveis e aquelas que não são saudáveis para o nosso coração, para que a gente não venha ter pressão alta, tá? Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção no vídeo, porque depois vocês vão fazer umas brincadeiras e aí eu vou ficar sabendo se vocês entenderam realmente o que é saudável e o que não é, tá bom? Consegui! Vamos ver o da Laura primeiro. Laura, você ficou responsável por pegar as coisas não saudáveis. Então, ó, pão não é saudável, batata frita não é saudável, hambúrguer não é saudável, refrigerante e cerveja. Você foi bem, acertou tudo. O que a Natália pegou? Cerveja não é saudável. Coca-Cola. Coca-Cola, refrigerante de novo. Cigarro não é saudável. Pão, sal, cerveja, Nescau e mais cigarro. Então, ó, a Natália acertou todas. Todos certos. Todas certas, parabéns. Vamos ver agora o que o Bernardo pegou de não saudável. Refrigerante, não é saudável. Hambúrguer, não é saudável. Batata frita, também não é saudável. Pão, também não é saudável. E cerveja, que também não é saudável. Então o Bernardo, igual a Natália, acertou todos os itens que ele pegou. Então, olha só, agora é o jogo do tabuleiro. Vocês são os peões. Então, vocês vão jogar o dado e aí vão andar nas casinhas. E aí, de repente, caindo nas letras ou caindo no ponto de interrogação, ele vai fazer uma pergunta para vocês. Ou ele vai falar alguma coisa para dizer se vocês vão ficar parados, se vocês podem andar uma casa para frente, se vocês vão ter que voltar para trás. E aí, quem conseguir chegar, dar a volta toda e chegar primeiro no coração é o vencedor. O que você comeu hoje pela manhã no café da manhã, Bernardo? De verdade? De verdade. Leite e só. Só leite? Sem Nescau? Com Nescau. Se eles participarem das compras no supermercado e tendo, né, passado pelo nosso projeto e tendo feito isso de maneira assim prática, eles podem estar ajudando, né, aos próprios pais a fazerem uma alimentação melhor em casa. E isso então vai ajudar a prevenir a hipertensão arterial. Vamos lá, Bernardo. Ó, você vai comprar o que você normalmente come no café da manhã, no almoço e no jantar, tá bom? Vai lá. Vamos ver o que você pegou de saudável aqui.
não tem saudável. Ó, a água é saudável, é importante beber bastante água durante o dia. Iogurte também, por causa da quantidade de cálcio. O arroz integral é uma ótima opção. O feijão e ovos. Parabéns, você pegou tudo saudável. Então eu queria deixar aqui um apelo para todos. Vamos mudar nossos hábitos de vida em prol das nossas crianças para que elas tenham um futuro mais saudável.